Muito boa tarde, pastor Genivaldo Tavares falando de São Paulo, hoje dia 12 de dezembro, 14 horas no horário de verão aqui. E ontem nós gravamos o vídeo sobre os crentes bereanos, falando dos judeus piedosos, aqueles que estavam esperando o Messias, esperando a restauração do reino de Israel. Citei Ana, Simeão, Zacarias, que se alegraram quando viram o menino e sentiram pela revelação de Deus que ele era a figura prometida, o Messias prometido. E também os discípulos quiseram saber quando seria o tempo, quando seriam os sinais, os acontecimentos que norteariam o fim de todos os tempos, a própria restauração de Israel. Em Atos 1, 4 a 8, 40 dias Jesus ficou com os discípulos após a ressurreição. Fizeram a mesma pergunta para ele, querendo saber quando seria esse o tempo de restaurar o reino de Israel. Ao que o Senhor respondeu que não pertencia a saber nem o tempo, nem as estações, que o Pai tinha estabelecido pelo seu próprio poder. Então está tudo na mão de Deus, quando realmente Ele vai determinar esses acontecimentos finais, o retorno do Senhor, a restauração de Israel e assim por diante. Mas a Bíblia nos dá orientações. Logicamente que nós não podemos nos aprofundar. Podemos nos aprofundar, mas não podemos forçar interpretação nesse sentido. Como alguns, por exemplo, dizem que o Messias já veio, né? O anticristo já veio. Isso é tudo presunção. Eu tenho a presunção de que ele está por aí, sabe? Se preparando, se organizando as ideias para poder assumir um governo que terá assim, uma expressão mundial, não será apenas circunspecto ao povo de Israel propriamente dito. A estátua de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, quando Daniel, lá pelo capítulo 2, verso 29 e 30, quando Nabucodonosor teve o sonho, não soube contar, interpretar, e Daniel foi lá e interpretou para ele que aquilo tudo se referia ao futuro, né? A estátua tinha cabeça de ouro, tinha peito e braços de prata, tinha ventre e quadris de bronze, e a perna que era dividida em dois elementos, parte de ferro e parte de barro. O primeiro império, o império caldeu, depois o persa, o grego e por último o romano. Nessa questão do império romano, em que muitos afirmam, eu não li outras interpretações de ninguém, mas alguns afirmam que essa pés de barro, pés de ferro se refere àquela divisão que houve do império romano. A capital em Roma, Império Romano do Sul, lá em cima em Bizâncio, que depois deu-se o nome de Constantinopla, o chamado Império Romano do Norte. Mas eu tenho para mim que a parte de ferro era realmente o Império Romano com todo o seu poder, tanto do norte quanto do sul, que depois foi derrotado. Mas a parte do Império Romano, que cita lá como parte feita de barro, para mim refere-se a Roma imperial e espiritual, essa que segurou séculos aí e que permitiu com que os imperadores, os primeiros imperadores, como Constantino e outros, dessem liberdade de culto, estabelecessem regras religiosas, e aí fundou o que a gente conhece de Igreja Católica. Começou lá com os imperadores, depois veio para os papas, etc., numa forma de tentar dissociar a igreja do império, mas havia essa forte influência. Muito bem, vamos lá. As 70 semanas de Daniel, que foram contadas a partir da restauração de Jerusalém, da reconstrução do templo por Zorobabel, e até o cativeiro, do cativeiro até a morte do Messias. 69 semanas, 490 anos, já que são semanas de anos, a conta que se faz. E na última semana, exatamente na morte do Messias, quando ele diz, Pai, tudo está consumado, parou aí a contagem de tempo, o relógio para o povo judeu, e começou, a bem da verdade, a plenitude do tempo para os gentios, quando o Senhor convidou os povos para vir a si. Ezequiel 37, 21, 22, diz o Senhor por Ezequiel, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra, a Israel. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais
para o futuro se dividirão os reinos, como foi dividido após a morte de Salomão, reino do norte e reino do sul. Então veja que há aqui a figura de um rei que vem para restabelecer essa ordem. E os judeus certamente esperam por tudo isso, que isso tudo aconteça. Aí vem lá na frente o engano, o filho do pecado. Zacarias 8, 20 a 23, diz novamente o Senhor pelo profeta: ainda sucederá que virão os povos, os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Assim virão os povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens na orla do vestido da festa de um judeu e dirão: deixa-nos ir com vocês, porque sabemos que Deus está entre vocês. Isso já é o período áureo de Israel restaurado. O Messias já estará governando. Vamos em frente. A ordem dos acontecimentos. Bem, vivemos hoje na plenitude dos gentios. E Paulo, ele diz lá aos Romanos, um assunto bastante interessante, que quando ele fala sobre, lá no capítulo 11, quando ele fala sobre a oliveira verdadeira, que é uma figura de Israel, e que por conta da desobediência deles, o Senhor quebrou o galho e enxertou nele os zambujeiros, que somos nós, povo gentio. Também falou com respeito aos profetas a colocar ciúmes entre um povo e outro, e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo exortou o povo gentil que tomassem cuidado, não achando que o julgamento de Deus fosse somente para Israel, não, porque se nós não permanecêssemos na obediência, da mesma maneira, ele também quebraria esse galho. Veja o valor disso, da obediência. E isso faz sentido para que nós entendamos que a nossa salvação hoje, o povo gentil, as promessas que repousam sobre nós pela morte de Cristo, pela restauração da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, requer absoluta obediência. Não tem salvação eterna que, se você desobedecer, você pode fazer o que você quiser, que você está salvo para sempre. Isso tudo não é verdade. A eleição é um plano. Deus conhece o plano lá da eternidade, sabe os nomes dos que estarão no plano. Jesus conhecia os seus, os apóstolos também conheciam e assim por diante. Então ele disse: não te glories, portanto, com os ramos. Está lá em Romanos 11, 16 a 26. O que vai acontecer nesse período de tempo? Veja como o mundo caminha a passos largos. Como Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, que já o mistério da injustiça opera e que somente tem um que resiste até que do meio seja tirado. Está lá no capítulo 2. Então, muitos estão dizendo por aí que o mistério da injustiça se refere ao anticristo que já está no mundo. Não, o espírito do anticristo já opera no mundo. É esse mistério que opera no mundo, que as pessoas não sentem, não veem, mas que Satanás opera por esse canal para poder afastar o homem de Deus cada vez mais. Muito bem. O que vai acontecer? Os sinais que o Senhor descreveu lá no capítulo 24 de Mateus, que chamamos de sermão escatológico do Senhor, ele deixou muitos sinais de guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, a frieza espiritual, a perda da primeira caridade, do amor entre os cristãos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. São sinais que estão por aí, já acontecendo, e nos preparando nossa consciência para os cuidados em relação à sua vinda. A parábola das 10 virgens é uma aponta diretamente para esses cuidados que devemos ter, manter o azeite na lâmpada. Muito bem. Nesse período de tempo agora, nessa confusão mundial que existe por aí, sabe-se perfeitamente que o mundo cogita de fechar o ciclo da nova ordem econômica com um personagem que realmente possa influenciar o mundo inteiro, e será a partir de Jerusalém. Terá que ser judeu. O anticristo é uma figura de entre o povo judeu, para que tenha crédito, para que seja aceito como Messias, senão ninguém vai aceitá-lo. Possivelmente também da mesma tribo do Senhor, porque senão os judeus também não aceitarão, obviamente, para que aceite como Messias. Ele vem, segundo Paulo descreve, como impostor, sentando-se no trono de Deus, querendo ser Deus, parecer Deus. Essa será já a última semana.
Nesse período, quando ele vier e assentar-se no trono, a igreja não estará mais aqui, ela já foi arrebatada. Vivemos hoje a grande tribulação? Não, vivemos apenas tribulações tremendas. Mas o livro de Jeremias, veja bem, ele diz acerca dessa tribulação, dessa grande tribulação, que é a última semana de Daniel, porque quando a igreja for arrebatada, o relógio volta a contar. É a última semana, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, quando o anticristo proporá ao mundo todo paz, festa, alegria, e tudo funciona a 1000 maravilhas. Porém, os judeus piedosos estarão orando, pedindo a Deus, intercedendo a Deus, e Deus vai enviar entendimento para eles e vão perceber. Ademais, temos aí as 2 testemunhas mártires, que lá em Israel estarão profetizando contra ele e serão mortos em praça pública por conta da sua agressividade, do poder dessas profecias que eles falarão contra o anticristo. Rompe essa trégua, essa paz, e aí começa o que está aqui no livro de Jeremias. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor, que eu quebrarei o seu jugo, e vou tirar o jugo do seu pescoço, quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão a estrangeiros. Então já aí agora é a palavra do Senhor. Mas estão esperando o Messias de verdade. Esse impostor sai do cenário. O Senhor vai tirar ele de cena quando ele vier, novamente já com a sua igreja, que já participou das bodas do Cordeiro. Aí ele vem para reinar com a sua igreja, ao julgamento das nações, quando ele vai separar os bodes das ovelhas, aquelas nações que amaram, que protegeram, que guardaram a Israel, que deram de beber, que deram de comer, que visitaram, e assim por diante. Não há dúvida nenhuma. A igreja não basta, nós não queremos estar aqui na grande tribulação, que será esse tempo de angústia para Jacó, que se refere muito mais a eles do que a nós, gentios. Veja, mas aí cremos exatamente nessa ordem dos acontecimentos. Portanto, Paulo até disse, olha, que ninguém incomode vocês, nem se fiquem perturbados também, quer por epístola ou por palavra nossa, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Porque ele disse, não vai ser assim, vem os acontecimentos primeiro, aí depois o arrebatamento da igreja. Pois bem, arrebatados com o Senhor, participaremos das bodas do Cordeiro. Será uma bênção muito grande, e a coisa mais importante é que nós tenhamos o devido cuidado na nossa vida, que Satanás, as armas que ele usa hoje é a sedução. Veja o mundo como só fala em sexo, em todas as áreas. Até as nossas igrejas, quando fazem palestra para casais, parece que o problema maior é sexo. Se resolver o problema sexual, resolver o problema da humanidade. E isso não é verdade. O problema repousa em outras questões que não convém falar no momento agora, não é a minha intenção de falar sobre isso aí. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vou repetir para terminar. Arrebatamento da igreja. Anticristo entra no cenário mundial. 3 anos e meio de paz. Rompe a trégua. Ele é revelado, a sua iniquidade é mostrada para o povo de Israel, que rompe essa trégua com ele. Aí vem a grande tribulação, poderosas nações cercarão Israel para tentar dizimá-la, mas o Senhor vem e liquida com o anticristo, prende Satanás por 1000 anos, e lá em Ezequiel, lá pelo capítulo 37, 38, quando fala sobre as águas purificadoras, só o Senhor, sem nenhum recurso de quem quer que seja financeiro, ele fará com que as águas dos rios, dos mares sejam sarados, e que o mundo também seja despojado de todo tipo de ameaça de doença, de vírus, de bactérias, porque teremos um ano de absoluta paz. Vale a pena esperar a vinda de Jesus. Espere, pois, a vinda do Senhor. É doído, é duro, é pesado. Você tem que dizer não para muitas coisas, mas glorifica a Cristo na sua vida. Grande abraço e Deus vos abençoe.